Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 3 de agosto de 2022 e dia 6 do mês Aves do ano 5782 pelo calendário judaico. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal Devarim, que é o princípio do quinto livro e o último livro do nosso ciclo 5782. Estamos aí para encerrar, com o quinto livro da Torá, o nosso ciclo, e nos preparando aí para as demais passagens, do ano 5782 para 5783, e onde nós estaremos aí nos conectando com o novo ciclo dos estudos de Torá, logo após Sukkot. Temos 7 dias de Sukkot. Em seguida temos Shemini Atzeret, o 8º dia, e na sequência, imediatamente, Simchat Torá, a alegria da Torá, que marca o início do novo ciclo dos estudos da Torá, ok? Hoje nós estamos no 4º dia da semana, conhecida como quarta-feira, e portanto nós estamos no 4º dia para o Shabat. E nesse aspecto aí, nós estamos então na nossa 4ª leitura, Adão Faustino da Costa, shalom, shalom, ao amado e toda a família em Belos Montes, em Goiás, Baruch Hashem. Então, amados, nós temos diante de nós aí todas as preparações dentro da Torá e dentro daquela tradição judaica, pois a nossa fé é monoteísta com fundamento judaico, ou seja, fundamento nos 5 primeiros livros da Bíblia. Sem este fundamento não há verdadeiro monoteísmo. E com orientação rabínica. Por quê? Porque Deus revelou ao povo judeu, através de Moshe, todos os conhecimentos mais profundos da Torá, da sua vontade, dos seus mandamentos, e sobre ele mesmo, sobre Deus. Então, se nós queremos aprender verdadeiramente a servir a Deus, de fato, então nós precisamos estar aí cada vez mais envolvidos com monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós temos aí a nossa preparação nessa semana para chegarmos, na próxima sexta-feira ao pôr do sol. Nós vamos entrar no sagrado dia do Shabat. Então, da sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, nós estaremos aí no sagrado dia do Shabat, e ao mesmo tempo nós estaremos no dia 9 de Av, Tisha B'Av, o 9º dia de Av, onde aconteceram as maiores tragédias, a história do nosso povo, do nosso irmão mais velho, o povo judeu, principalmente a destruição dos 2 templos, E por ser Shabat, então o jejum de Tisha B'Av, ele vai começar antes do pôr do sol do sábado, às 17h47, e vai até o domingo, às 18h11. Neste sábado aqui, que nós temos o sagrado dia do Shabat e temos o Tisha B'Av, neste sábado não se faz Havdalah. A Havdalah, ela será feita no domingo, no encerramento, do período de jejum de Tisha B'Av, que vai ser às 18h11, no domingo, a Havdalah. Ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos de fato é que o encerramento das 3 semanas de luto, Para os Benei Noach não há a imposição ou a obrigação de fazer o grande jejum de Tisha B'Av, mas ele pode substituir o jejum com o de Tzedakah, fazendo uma oferta, no valor aí de 3 marmitex, que corresponde a um dia completo, noite, almoço, de manhã e à tarde, São 3 refeições ligadas,
que corresponde ao café da manhã, o café da tarde, uma refeição, e o jantar e o almoço, né? 2 refeições, mais uma, 3. Então aí você vê o valor de um marmitex na sua região, e você separa aí, né, esse valor mínimo. Obviamente, se quiser fazer uma doação a mais, assim o será feito, ok? E nós estaremos então fazendo aqui, né, também na nossa região, e quem for colaborar conosco, né, a somar, né, a Tzedakah, nós estaremos aí recebendo a Tzedakah, e na sequência nós estaremos aí compartilhando a Tzedakah com a sinagoga sede, né, devido aos seus projetos que tem ali sociais, e então ali junto com os rabinos nós estaremos enviando a nossa Tzedakah à sinagoga sede, ok? Então é isso daí. Então, né, amados, durante esse período aqui se fala muito sobre o jejum de Tisha B'Av, mas ele é 100% para os judeus, ok? E para nós, Bnei Noach, não há esta ordenança, e nem mesmo a orientação, né? Os sábios, eles falam mesmo que os não-judeus não precisa ser colocado sobre eles, né, a questão de um jejum, ok? Mas que pode ser substituído com tzedakah. Então, é esse propósito que nós temos aí pela frente, sem sombra de dúvidas. E na sexta e no sábado nós estaremos falando mais explicitamente sobre a questão de Tisha B'Av, né? E pela misericórdia de Hashem, aí estamos, né, preparando aí uma visão sobre Tisha B'Av, para que seja aí algo mesmo bem, como diz assim, que realmente, né, venha mexer intimamente, espiritualmente com cada um de nós, e que nós possamos melhorar a nossa visão sobre os ensinamentos de Tisha B'Av. E também esse é o período, né, que temos aí a visão de Mashiach, através da visão do profeta Ishayahu, o profeta Isaías, né? Então, por isso, a partir da semana que vem, nós estaremos aí iniciando 7 Shabbatot, né? 7 sábados, que nós teremos 7 porções da visão do profeta Isaías, né? Todos eles conectados exatamente com a questão de Nahamu, consolai, consolai meu povo, diz o Eterno, e ao mesmo tempo nos levando a aprimorar a nossa visão sobre a questão de Mashiach, ok? Então vamos estar ligados, conectados nisso daí, que nós temos aí muito que aprender, principalmente nesse campo, né, amados, sobre a questão de Mashiach, ok? Baruch Hashem. Hoje nós temos aí a palavra, né, da nossa quarta leitura, que nos traz uma conexão sobre a questão, né, o caminho da redenção. E dentro desse aspecto, né, o caminho da redenção, nós precisamos estar conectados com a Torá e com a mensagem base para nós não-judeus de Noach. Então, a primeira palavra que nós temos aqui, que o Rebbe traz para nós, é sobre a questão realmente da palavra da Torá e de Noé. E depois nós vamos ter a palavra final, que vai nos falar sobre o caminho da redenção, de forma bem mais explícita, que o nosso Rebbe Menachem Mendel vai trazer para nós. Então, nessa primeira palavra aqui que nós temos, cada palavra da Torá é uma história de sua vida, em todos os momentos da sua vida. Os sábios, eles dizem assim: você foi feito, foi formado, foi criado com palavras. Ou seja, nós somos palavras.
Tanto é que, segundo aí os cientistas, dizem que o nosso DNA, o nosso genoma, ou coisa semelhante assim, né, que eles falam, nós temos aí em torno de, se não me falha a memória, em torno de 12 milhões ou 12 bilhões de palavras no nosso genoma, no nosso DNA. Então, os próprios cientistas comprovam a Torá, entendeu? A Torá não entra em choque com as ciências. As ciências, ela pode não aceitar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas à medida que vai se expandindo, né, o conhecimento, a ciência, ela acaba confirmando realmente as palavras da Torá. Então, cada palavra da Torá, cada letra da Torá, ela é uma história da sua vida. Ela é, em todos os aspectos e em todos os momentos, é a história da sua vida. Antes de prosseguirmos, né, dentro desse aspecto aqui, o que o Rebbe quer mostrar para nós é o seguinte: se nós somos de fato palavras, nós somos constituídos de palavras, então significa que nós não podemos ficar desconectados da Torá. A Torá, ela é a fonte realmente que as palavras, as letras em nós permaneçam vivas. Senão você morre. A morte espiritual, a morte física, é uma consequência natural da morte espiritual. Quando você está e vive de forma espiritual, então, na realidade, o que morre é o seu corpo, porque o seu corpo volta para o pó, mas a sua alma é eterna. E se a sua alma é eterna, então você tem a direção certa, e a direção certa é o jardim das almas, aguardando o momento da ressurreição nos dias de Mashiach, entendeu? Então, por isso, não esqueça, a princípio, ainda temos mais, não esqueça essa primeira palavra que o Rebbe nos fala. Cada palavra da Torá é uma história de sua vida, em todos os momentos e em todos os aspectos, é a história da sua vida. Continuando, vamos compreender melhor. Primeiro, Noé, ele recebeu a ordem de Deus para entrar na arca. Ele entrou na arca. Depois ele recebeu a ordem do soberano dos mundos, dizendo: sai da arca. E então, quando Noé, ele entra na arca, atrás dele há um velho mundo, com todos os seus aspectos negativos. Quando Deus lhe dá uma nova ordem para sair da arca, quando ele sai da arca, o que ele olha diante de si é um novo mundo, em que ele vai precisar trabalhar, labutar, para habitar, preencher a terra e, ao mesmo tempo, preenchê-la com o conhecimento de Deus. Ok? Dessa forma, então, o Rebbe continua dizendo: primeiro, nós aprendemos o que significa que, de fato, cada palavra da Torá é na realidade das nossas vidas. Em segundo lugar, nós vimos exatamente sobre a questão da ordem de Deus para Noé entrar na arca, e depois ele diz a Noé: sai da arca e olhe o novo mundo. Agora, na continuidade, o Rebbe diz assim: você deve fazer duas coisas. Então agora o recado que o Rebbe diz é para cada um de nós. Cada um de nós precisamos fazer duas coisas.
Primeiro, ele diz: entre em sua arca. Entre em sua arca. Entre para dentro de você mesmo. Depois, saia dela e entre no mundo. Se a sua arca for real, se a sua vida é real, então o mundo no qual você faz parte, no qual o mundo que você vai passar a fazer parte, então ele também será real. O mesmo mundo que você terá acabado de deixar. Ou seja, quando Noé ele entrou na arca, o mundo velho que ficou atrás dele são todas aquelas questões negativas e perversas. Mas o mundo como cosmos, ele continuou. Quando ele sai da arca, o cosmos, ele continua. Ele é real. Mas agora, diante dele, há um novo mundo, no qual ele tem a responsabilidade, Noé, de poder habitar, procriar, preencher o vazio e fazer com que esse novo mundo ele seja de fato real. Porque dentro da arca, Noé, ele viu todos os provimentos de Deus em todos os aspectos durante aquele período de um ano que ficou dentro da arca com a sua família e com todos os animais separados para estar dentro da arca. E quando ele sai da arca, ele sai para um mundo novo. E esse mundo novo, a responsabilidade dele é habitar, encher, preencher todos os aspectos do novo mundo. Então, por isso, o Rebbe diz, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, entrar na arca, na sua própria arca, na nossa própria arca, a nossa própria vida. É aquela questão que nós precisamos fazer de forma, uma autorreflexão. Voltar, cada um de nós voltar para si mesmo, para poder buscar um novo mundo real, que está confirmado, selado, e é promessa divina, através da redenção final, com o Mashiach, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Este mundo é real. Então, aqui, o que o Rebbe quer mostrar para nós é que, se nós realmente confiamos na palavra divina, se nós de fato temos fé e confiança naquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, e que tem para nós, através da sua Torá, realmente toda a visão do amanhã, do verdadeiro amanhã, então nós precisamos tomar posse deste mundo real e viver agora esta realidade. Então, a partir do momento que nós fazemos esse exame introspectivo, autorreflexão, é para que nós possamos deixar lá fora realmente tudo aquilo que é perverso e negativo. E para nós, Benei Noach, não judeus, nós temos a responsabilidade realmente de preencher o nosso mundo, não judaico, as nações, com o verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, fazendo com que, de fato, esse nosso mundo possa começar a ser preenchido em nós primeiramente, para que nós possamos compartilhar aquilo que temos, porque nós não podemos compartilhar o que não temos. Por isso o Rebbe diz, entre na sua arca. Oh meu Deus do céu. Aprende tudo aquilo que Deus está te dando para que você possa viver esta verdade e compartilhar esta verdade. Então, primeiro você precisa tomar posse desse mundo real e verdadeiro.
o Olam Rabá, o mundo vindouro, a promessa divina. Você precisa tomar posse já da redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, cada um de nós vivendo esta realidade, então uma coisa é certa, nós temos o que compartilhar, e aí nós vamos compartilhar de fato, ok? Boa sorte, e juntos, não esqueça, somos mais fortes para realizarmos essa tarefa, ok? Saúde! Baruatá, Dona Elohim, Meli, Raul, Shehakuni, Abdivalor. O cafezinho da Dona Edna aí, ó. De novo, hein? Ó, de novo, hein? Depois vocês ficam bravos com ela, não comigo, hein? Ah, delícia. Ui. Ainda mais, né? Depois de uma noite em branco. Frio, né? Dormir aí 2 horinhas aí para chegar aqui não é fácil não, precisa de um cafezinho desse aqui para acordar, né? Então vamos em frente aí, tá bom, amados? Daqui a pouco. O nosso xalom vai para Toinho Teles, lá de Bonito, Bahia. O Edson Romero Maturama, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Edilane Gomes, Terra Rica, Paraná. O Fernando Duarte, Rio de Janeiro. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Solange Santos, Salvador, Bahia. Luzia Marques. A Leila Carvalho, lá da cidade de Leopoldo de Bulhões, Goiás. O Leonardo Slomovic, São Paulo, capital. A Francinaldo França. O Ricardo da Silva, São Paulo, capital. O Luiz Celso Freire Lima. A Lígia Lúcia e o seu esposo Joel Pogorelski, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Naldo Silva, de Santa Amaro, Grande São Paulo. A Flávia Silva, Rio de Janeiro. Sara Zacai, Carlos Barros, de Guarapuava, São Paulo. O Rodrigo da Silva Barbieres, cidade Serrana, São Paulo. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro. A Ione Vieira, lá de João Pessoa, Paraíba, né? Temos a Edilene Cardoso Rios, ela é de Montemor, né? Baruch Hashem, não lembro o estado, tá bom, Edilene? A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região. A Vera Lúcia Amâncio, aqui de Bauru, também fazendo parte aí do grupo Beninua, Bauru e região, juntamente aí com a família, Baruch Hashem, né? Estão aí sempre conectados. Quem mais está por aí? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. O Adão Faustino da Costa, já falamos. A Tereza Jacinto, é de, acho que é São Paulo, capital, né, Tereza? Me corrija aí, né? Baruch Hashem aí, ok? Então hoje nós estamos na nossa quarta aliá, e a nossa quarta aliá está no capítulo 1, versos 39 até o capítulo 2 e o verso 1. Então nós estamos aí naquele período, né, em que Moshe fala sobre a questão, a exortação, né, que ele está trazendo para o povo, a nova geração que vai entrar na terra prometida, e trazendo as lições do passado, né, a geração anterior, o que fez, o que aconteceu lá, né, há 39 anos atrás, e agora eles estão aí
para entrar na terra prometida. Então ele traz uma recapitulação para exortar aquela geração ter mais temor e amor a Deus e não se deixar vencer pela rebelião, ok? A Edilene Montemor é interior de São Paulo, Baruch Hashem, e a Tereza Jacinta é Ribeirão Preto, né? Região aqui do interior, né? De São Paulo também, Baruch Hashem. Então, na continuidade, nós vimos aí nessa palavra em que ele fala que somente Caleb e Josué, né, e Yehoshua, foram os dois únicos daquela geração que vão entrar na terra prometida, né? Então, na continuidade aqui, nós temos na quarta leitura, a partir do versículo 39, né? Referindo-se a vós, Deus prosseguiu: vossas crianças, das quais dissestes que seriam como espólio, e vossos filhos, que naquele dia não conheciam a diferença entre o bem e o mal, né? As crianças, elas irão para lá, para a terra prometida. Eu a darei a eles, e eles a possuirão. Então, há 39 anos atrás, as crianças, né, que aquela geração dos 20 anos aos 60 anos de idade, se rebelaram contra Deus, contra Moshe e Arão, e fizeram um péssimo relatório da terra prometida, né? E entre outras coisas, né, eles falaram que Deus tirou eles do Egito para morrer no deserto. E Deus disse: eu ouvi o que vocês falaram e vocês serão atendidos, vocês morrerão no deserto. A segunda questão que eles falaram foi exatamente que os seus filhos, né, seriam espólios, né? Seriam prisioneiros de guerra, seriam escravos, etc. e tal. E aqui Moshe está dizendo exatamente o contrário. Ó, os seus filhos são aqueles que herdarão a terra, né? Então, porque na época eles não sabiam discernir as crianças, né, do certo e do errado. Porém, quanto a vós, virai-vos e vigiai para o sul ao deserto, em direção ao mar de juncos. Então aquela geração teve que voltar junto ao mar de juncos e começar a sua travessia. E aí os 600 mil homens de 20 a 60 anos, até que o último viesse a morrer, e então viria a entrada da terra prometida, que é o que está acontecendo nesse momento, naquele tempo, quando Moshe está nos seus últimos 36 dias de vida, orientando, admoestando e corrigindo a nova geração. Então, nessa como que fala, né? Nessa recapitulação, por assim dizer, então Moshe ele volta a dizer, ó, depois que viram o que aconteceu com aqueles 10 espias, a praga, etc. e tal, então houve techuvá, então houve arrependimento. Mas no dia seguinte, né, o verso 41, mas no dia seguinte vocês disseram, né, dizendo aquela geração, né, pecamos contra Deus e agora nós subiremos e lutaremos, né, e nós vamos tomar posse da terra, como Deus nos ordenou. Mas aquele momento não era mais, porque aquele momento eles estavam numa situação de rebeldia, rebelião. Eles acabaram de fazer uma techuvá, um arrependimento sobre a rebelião, mas eles estavam muito fracos espiritualmente para poder enfrentar um exército poderoso. Mas mesmo assim, eles resolveram, uma parte, né? Resolveu, não, agora nós vamos tomar posse da terra. Deus não ordenou tomar posse da terra? Então agora nós vamos. E Moshe orientou eles, né? Porque Deus falou para Moshe, fale para eles, não subam, que vocês serão derrotados. E então Moshe falou para eles, mas eles não deram ouvidos, eles subiram, né? Para fazer a guerra, né? Vós vos rebelastes contra a ordem de Deus e teimosamente subiste o monte dos Amoritas, né? Ao versículo 44 agora. E exatamente como Deus me dissera que faria, os canaanitas e os amalequitas, seguidos pelos amoritas, quer dizer, 3 povos, que estavam habitando naquele monte, saíram ao vosso encontro e vos perseguiram
como fazem as abelhas. Embora, né, é interessante aqui que traz para nós, né, como fazem as abelhas. Mas agora, dentro de um aspecto, né, de compreensão dos sábios e dos rabinos, né? Então, o que significa, né, como abelhas, né? Então, precisa conhecer a abelha, né? E você sabe que a abelha, quando ela pica, ela morre em seguida, né? Ela não fica viva. Então, milagrosamente, eles, os inimigos, ou seja, os cananitas, os amalequitas e os amoritas, né? Então, à medida que eles iam atacando aquele grupo de judeus e matando-os, né? Ao mesmo tempo, quando eles faziam isso, eles morriam de forma milagrosamente, eles morriam. Eles atacavam o povo judeu, ou seja, eles davam a sua ferroada e morriam imediatamente em seguida também, entendeu? Então, os nossos sábios falam isso através do Talmud, né? Então, quando as abelhas picam, elas morrem em seguida. Também dessa forma, quando eles golpeavam os judeus, eles milagrosamente morriam quando tocavam os judeus. Então, dessa forma, vocês foram golpeados no Monte Seir até Hormá, né? Então voltastes ao nosso acampamento, os sobreviventes e os feridos, e chorastes perante Deus, implorando o seu perdão. Mas vossa obstinação, teimosia, fez Deus conter sua misericórdia, e ele se recusou a ouvir vossa voz, e não vos escutou. Então forçosamente ficaste em Ritmá, de fronte a Kadesh, Barneia, muitos dias, na verdade 19 anos, o mesmo tempo que habitastes em todos os vossos acampamentos subsequentes juntos. Depois viramos para o sul e viajamos para o deserto em direção ao mar de juncos, ou mar vermelho, conforme Deus me falara, e circundamos a área ao sudoeste do monte Seir por muitos dias, isto é, por 19 anos, acampando finalmente em Etzion Gever, né? Ou seja, eles foram e voltaram, e dessa forma eles estavam sempre próximos à terra prometida. Mas sabe aquele negócio? Sempre tem um desvio. Esse que é o perigo. Vamos por esse caminho aqui? Os sábios dizem assim: há um caminho curto e longo, e há um caminho longo e curto. O que é isso? Certa feita, não me lembro agora o nome do rabino, ele estava viajando em direção a uma cidade. E num certo ponto ele encontrou um menino e falou para ele, né, o caminho para tal cidade. Então a criança falou para o rabino, falou: ó, por aqui o caminho ele é curto, mas é longo. E por aqui o caminho é longo, mas é curto. Naquele momento o rabino não entendeu o que o menino estava dizendo. Ele falou: é coisa de criança, né? Eu vou por esse caminho curto aqui, que ele disse que é curto, mas é longo, mas se é curto, então eu vou chegar mais rápido. Então ele foi por aquele caminho. Chegou num determinado momento, havia uma barreira natural. Sabe aquilo que nós chamamos aqui, né, no Brasil de cerca viva, que é uma plantação espinhosa que serve como cerca, como muro de propriedades, principalmente rurais, né? Que é muito difícil passar no meio dos arbustos, por causa exatamente elas crescem muito juntas e são espinhosas, né? Então, num determinado momento, ele encontrou essa cerca né, chamada, né, cerca viva, esses arbustos, né? E aí ele ficou procurando uma brecha,
né, algum lugar ali que tivesse uma falha, para que ele pudesse atravessar a cerca, né, e dessa forma ir em frente. Mas ele ficou procurando, perdeu muito tempo e não encontrou. Aí ele retornou aonde ele encontrou a criança. E aí ele foi pelo caminho longo e curto. Ele falou, vamos ver o que é isso aqui. Então, em questão de direção, né, o caminho era mais longo, né, em questão de metragem, era mais longo. Mas como não tinha cerca viva, ele chegou mais rápido do que indo pelo caminho curto e longo. Um caminho curto, obstruído por cercas vivas, e até encontrar uma brecha, ele se torna um caminho longo, entendeu? E ali o caminho longo se torna curto, por quê? Porque ele não tem o obstáculo da cerca viva, e ele pôde andar tranquilamente e chegar mais rapidamente no seu objetivo. Então, nesse sentido aqui, é exatamente aqui o que Moshe está falando. É a questão do caminhar em direção à terra prometida. Então, os 10 espias, eles fizeram com que o caminho curto para a terra prometida se tornasse longo, porque eles colocaram obstáculos, eles colocaram cercas vivas no caminho curto. E nessa, a cerca viva que eles colocaram foi o relatório negativo, o péssimo relatório, onde o povo se rebelou contra Deus e tiveram que voltar no princípio da travessia, e aquele caminho curto ficou longo. Por quê? Porque tiveram que vagar 40 anos. E agora, e mesmo naquele momento, né, quando as pessoas veem, né, realmente o castigo, a punição por causa daquela rebeldia, ainda, né, o povo faz techuvá, arrependimento. Aí quando amanhece o dia, se reúne lá uma parte dos homens de guerra, né, de 20 a 60 anos, que tinham feito techuvá no dia anterior. E aí então fala para Moshe, nós vamos subir o monte dos Amoritas, e nós vamos guerrear. Nós já vamos tomar posse da terra agora. Aí Moshe falou, não, agora não tem jeito. Agora não é hora, Deus não vai estar com vocês. Não é esse momento agora, nós temos que aprender a lição. Nós temos que realmente reiniciar a nossa trajetória. Mas eles não aceitaram, né? E o que eles fizeram? Não, nós vamos. E Moshe novamente, sendo instruído por Deus, falou para eles, vocês não vão sair vencedor nisso. Vocês serão mortos, porque Deus não estará com vocês. Mas mesmo assim eles resolveram ir. Eles foram sem Moshe, eles foram sem Arão, eles foram sem a arca, e eles foram, acima de tudo, sem Deus. Tinha como dar certo? Não. Então o caminho curto, que seria apenas de alguns dias para entrar na terra prometida, tornou-se um caminho muito longo. Entendeu? Então por isso que nós temos a nossa jornada, uma jornada que nos mostra um caminho longo, mas ele é curto. Por quê? Porque se nós seguirmos realmente Deus como o único, indivisível, incorpóreo, aquele que não é 2 e nem 3, mas é Echad, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho para a redenção final e Olam Rabá, a vida eterna, então o caminho ele pode parecer longo, mas ele é curto, porque nós vamos seguindo com Deus, nós vamos seguindo com a Torá, nós vamos seguindo com a orientação rabínica para que nós possamos chegar ao nosso destino. A redenção final com Mashiach e, na sequência,
a vida eterna, o mundo vindouro, o Olam Rabá. Então esse é o projeto de Deus. E se nós sairmos fora do projeto, como diz o outro, vamos dar com burros na água. Não vai dar certo. Entendeu? Então é isso daqui que realmente Moshe está fazendo. Ele está orientando, ele está trazendo dentro da sua didática exatamente o ensinamento. Então, o tema central de Devarim é Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas a base disso chama-se educação, que é o quê? O ensinamento, o aprendizado. Sem ensinamento, sem aprendizado, vai dar com burros na água. Não vai dar nada certo. Ou seja, esse exemplo aqui que nós estamos vendo na nossa aliá de hoje, né? Então, mesmo eles fazendo o Teshuvá, eles quiseram fazer as coisas do jeito deles, sem a orientação de Moshe, sem a arca que continha os 10 ditos, as 2 tábuas, e sem Deus. Do jeito deles. É a mesma coisa esse aprendizado para nós, Benei Noah, na nossa vida prática, gente. Nós viemos de vários segmentos religiosos. Alguns não vieram nem de nenhum segmento religioso, veio aí do seu padrão de vida. E ponto final, ok, tudo bem, não resta dúvida. Mas todos nós viemos realmente de várias procedências, tanto em questão de família, de usos e costumes, de fé ou não fé, e etc e tal. Então, já pensou se cada um começar a querer fazer o que bem entende, sem Moshe, sem a Torá, sem a orientação rabínica e, acima de tudo, sem Deus? Então, por isso, como diz o Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, né? O conselho dos nossos pais, é que no monoteísmo nós precisamos buscar um rabino e segui-lo, para que nós não venhamos perder o foco. Ok? Então vejam bem, nesses dias que nós estamos vivenciando, a última semana das 3 semanas de luto, então muito se vê, se pesquisa, né, principalmente na internet, faz-se pesquisas. Então normalmente os Benei Noah encontram lá, jejum de Tisha B'Av. Então aí cada um começa a dizer, bom, eu vou fazer o jejum. Que jeito você vai fazer o jejum? Eu começo hoje à noite, amanhã de manhã eu tomo um café reforçado e fico o resto do dia sem comer nada. Aí o outro fala assim, não, eu vou fazer o jejum à base de sucos, só vou tomar sucos durante o jejum. Aí o outro fala assim, não, eu vou fazer um jejum só de legumes, vou só comer legumes, nada mais. Aí o outro fala assim, eu vou fazer um jejum, né? Não vou comer, não vou beber nada. Mas eu vou, né? Durante esse período aí, para não ficar à toa, né? Eu vou colocar lá o meu rock, vou colocar as minhas músicas clássicas, ou vou colocar o meu forró, vou colocar o meu sertanejo, vou colocar minhas músicas românticas, vou não sei o que, não sei o que lá. Então já pensou, cada um querendo fazer as coisas do seu jeito, vira bagunça. Aí, meu filho, acontece igual esses aqui, ó, da nossa aliá de hoje. Foram sem a Torá, sem Moisés, sem Deus. Deu o quê? Burro nas águas. Foram vencidos, muitos morreram, outros voltaram feridos e muito feridos, porque imagine, naqueles dias a guerra não tinha armadura, não tinha nada, era flecha, lança, espada,
E o bicho pegava. Então aqueles que sobreviveram voltaram muito feridos. Espiritualmente, isso significa a mesma coisa. E pode acontecer, não resta dúvidas, dentro do nosso campo físico ou material, financeiro, pode acontecer muitas retaliações também. Pode acontecer. Quando nós abandonamos Deus, a Torá e Moshe, não dá certo. E não restam dúvidas que o líder máximo da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel, e os rabinos do Rabat são os emissários do Rebbe, que estão aí, entre aspas, né, vivendo o Moshe. E essa é a nossa orientação que nós precisamos. Então, por isso, o nosso Rav, o nosso rabino, que é o Rav Yaakov Gerenstad, da sinagoga Chabad de Brooklyn, São Paulo, que é o líder no Brasil, do movimento Bnei Noah Brasil, né? E as nossas comunidades estão conectadas com ele e seguem as suas orientações. Entre outras coisas, por exemplo, dentro desse aspecto dessa semana, a orientação rabínica do Rav Yaakov Gerenstad, que os Bnei Noah não façam jejuns, mas sim substituam seus jejuns com tzedakah. O povo judeu em si estarão 100% fazendo jejum, e não é desse jeito que nós acabamos de falar. É abstinência completa de tudo aquilo que é líquido, sólido. Não se coloca calçados de couro, cinto de couro, nada de couro, né? Antes do pôr do sol, antes de começar o jejum, né? É tomado aquele banho, e depois você vai tomar banho depois do pôr do sol, né? Do pôr do sol de domingo, né? Porque o jejum vai começar antes do pôr do sol do sábado, né? Então, durante o dia não vai acender luz, não vai aquecer nada, não vai acender fogo, não vai escovar os dentes, por exemplo, não põe roupa nova, não se ouve música e por aí afora vai, né? São realmente uma conexão semelhante às questões de Shabat, né? São aí em torno de 39 mandamentos proibitivos o que não fazer no dia de jejum, entendeu? Então é aquele negócio, é dentro de uma orientação rabínica. Então é por isso que nós precisamos realmente estarmos aí cada vez mais conectados com o nosso rabino, entendeu? Para que ninguém venha querer fazer as coisas ao seu bel prazer, não dá certo. A luta nós vamos perder. E uma coisa é certa, né, amados, que nós chegamos aqui para perder, depois de tudo que nós passamos, de todas as barreiras que nós enfrentamos para realmente sair, né, do engano religioso que o mundo aí fora ainda está dominado. Quantas coisas que nós tivemos que enfrentar, quantos desaforos, xingamentos, e fomos chamados de louco, e por aí afora vai, etc e tal. Nós chegamos aqui para perder? Não. E para não perdermos, nós precisamos realmente seguirmos as coisas em ordem, com disciplina, com hierarquia, né? Com temor e amor aos céus, que significa temor e amor a Deus e aos seus emissários. Certo? Então, por isso, né, amados, vamos realmente estarmos aí nos conectando adequadamente para não fazermos as coisas da nossa cabeça, ok? Então, vamos em frente nessa jornada aí, né? Baruch Hashem. Então,
A Edilene Cardoso Rios, né? Não estamos mais perdidos, agora temos a Torá para nos orientar. O grupo Beneinor de Campinas, com essas lives e material de sobra para estudo, né? Baruch Hashem, aí ó, pessoal de Campinas, né, com o emissário lá, o Emerson, né? Baruch Hashem aos amados aí de Campinas, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Sempre juntos e cada vez mais se solidificando na Torá, né? Temos aí, né, outras pessoas aí que estão conectadas com comunidades locais, outras estão ainda de forma um pouco isolada, né? Que nem a Ana Eustáquio lá em Manaus, né? Como diz lá no meio da floresta, né, Ana? Então tá lá meia, como diz o outro, né? Só por Deus mesmo, né? Baruch Hashem, né? Então são dois exemplos aí que nós estamos dando aí, né? Então, realmente são essas questões, mas não podemos esquecer que o soberano dos mundos é aquele que coordena todas as coisas, e todas as coisas estão sob o seu comando, sob a sua orientação. E no tempo certo, ele vai somando as pessoas aqui, ali e acolá, ok? Então, amados, nesse aspecto aqui que acabamos de falar, fica para nós aqui que se nós queremos realmente, né, fazer a coisa certa, temos que fazer realmente dentro da Torá, com orientação rabínica, seguindo cada dia mais, sem sombra de dúvidas, como diz, a Torá e as orientações rabínicas, para que não venhamos realmente ir para a batalha e sermos vencidos. Ok? Chegamos aqui não para sermos derrotados, muito pelo contrário. Chegamos até aqui vencedores e nós temos aí vitórias pela frente. Não podemos, em hipótese nenhuma, seja por que for, seja qual for a situação, não podemos regredir. E muito menos entrarmos num embate aí, sabendo que vai dar tudo errado. Então, por isso é importante, né? A união dos Beneinor. É importante estar cada vez mais aí dentro dessa conexão com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, né? E por falar nisso daí, antes de trazermos a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então na próxima semana, né, no sábado, dia 13 de agosto, nós estaremos saindo com uma caravana aqui de Bauru, para participarmos da terceira refeição de Shabat, junto com o rabino Yaakov Gerenstad, lá na sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo. Vamos sair daqui com uma caravana de 15 pessoas, ok? Para fazermos esse bate-volta, né? São em torno de 400 quilômetros para ir e voltar, mas Baruch Hashem, né? Deus está preparando todas as coisas e vamos nessa caminhada aí, sem sombra de dúvidas, né? A Vera Amâncio que está aí, a Vera Lúcia Amâncio que está aí na nossa live, ela e o marido Paulo Fernandes estão lá conectados nessa caravana, terceira refeição de Shabat com o Rabino, né? Então, como nós estaremos em trânsito, né? Em trânsito para chegar lá antes das 16 horas, então, né, nós faremos uma chamada da nossa live no sábado, dia 13, né, dentro da própria van, né? Então, imagine, né? Então, pegar a turma lá de surpresa, lá dentro da van, lá, e começar a falar lá, ó, fulano, faz saudação aqui, manda um shalom lá para Malu, lá no São Sebastião, Distrito Federal, né? Aí, fulana, manda lá um shalom lá para Ana Eustáquio, lá no Manaus, né? Lá do extremo norte, né? Tem lá também Roraima, o pessoal de Rondônia, né? O Acre, etc e tal, né? Então, vamos fazer isso daí, né? Fazer uma listinha aí de estados, né? E mandar um shalom para estado A, B e C, por assim dizer, tá bom? Então,
né? Contamos com as vossas preces para que todas as coisas, todo o planejamento venha realmente ser agraciado pela vontade divina e possamos, né, fazer isso daí. E de lá também, né, junto com o Rav Yaakov, nós fazemos uma chamada, né, uma live ali, né, curtinha, né, da terceira refeição junto com o Rabino lá. Então também temos esses planos aí pela frente aí, tá bom? Então, contamos com as vossas preces para que tudo seja grandes bênçãos para nós e para vós, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem por isso. Então, amados, dentro desse aspecto aqui, o que é que realmente Moshe quer mostrar para nós? É o tema que o nosso Rebbe traz para nós, o caminho para a redenção. Então, o nosso Rebbe, Menahem Mendel, né, no aprendizado dentro da Torá e de Moshe, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, de abençoada memória e muita, mas muita sabedoria, né? Pensa em alguém muito sábio, multiplique isso daí por 10, por 100 vezes, você vai ter uma noção de quem era o Rebbe, certo? O nosso Rebbe, Menahem Mendel, ok? Então, um homem muito sábio e justo, ok? Por isso, dentro do conceito judaico, né, é dito, os justos não morrem, eles estão vivos e eles estão por aí para realmente auxiliar a trazer mais luz, mais presença divina e para que a redenção como a Mashiach comece brevemente, rapidamente em nossos dias, para agora mesmo, amém, vê, amém, né? Só para você ter uma noção disto, né? Por que você fala tanto de Moshe? E dos patriarcas? E das matriarcas? De José, Davi, entendeu? Então, os justos, eles não morrem nunca. É só o corpo que volta para o pó. Entendeu? Procura elevar-se um pouquinho mais para entender essa realidade aí, tá bom? Então, nosso Rebbe Menahem Mendel diz assim, como esse grupo se rebelou, e mesmo fazendo techuvá, eles, mesmo assim, no dia seguinte já se rebelaram, porque não obedeceram à voz de Moshe, e foram para a batalha, né? Para concluir o que nós falamos anteriormente, né? Fazer as coisas que vêm à cabeça, cada um fazendo o que bem entende. É dentro desse aspecto aqui, tá? Não adianta nada nós fazermos techuvá, não adianta nada nós termos feito essa transição de um mundo religioso enganoso e vindo para o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, se nós não obedecermos. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer assim. O outro vem e diz, eu vou fazer assado. Aí o outro vem e diz assim, nem assim e nem assado. Mais ou menos. Entendeu? Então, para não cairmos nesses erros, é que nós precisamos realmente estarmos dentro do contexto. E não fazermos aí como o mundo religioso lá fora faz. Fica pegando de pinça, né? Uma passagem aqui, outra ali, outra acolá, como se fosse um quebra-cabeça e cada um monta ao seu bel prazer. Por que você acha que existem milhares de denominações? Por causa disso. Um pinça daqui, outro pinça dali. Eu penso isso, eu penso aquilo. A minha teologia é certa, não, é a minha que é mais certa. E por aí afora vai. E é isso que você está vendo aí. Mais um golinho de café? Entendeu? Então é isso daí, que é para nos orientarmos. Então aqui o Rebbe, ele nos fala sobre o caminho da redenção. Ele nos fala sobre o caminho da redenção para que, aprendendo essas lições com aqueles que tinham acabado de fazer techuvá e volta na rebeldia, né? Então, o Rebbe diz assim, esse grupo de judeu havia se arrependido do pecado dos espiões e agora queria subir para a terra, tomar posse da terra prometida, a terra santa. Que mal havia nisso? Afinal de contas, consta na Torá que nada se interpõe no caminho do arrependimento. Eles não fizeram techuvá, não fizeram arrependimento. A resposta é clara, é que a terra de Israel
somente podia ser conquistada graças à presença da arca, com as primeiras tábuas da lei, aquelas que foram quebradas, hein? Lembra do bezerro de ouro? As primeiras tábuas, quando chegou lá, as placas, as duas placas, deram de cara com o bezerro de ouro, a situação abominável, um baixo nível espiritual, a idolatria. Então aquelas tábuas, né, no nível de Talmud, Mishnah, os nossos sábios dizem que naquele momento a santidade das tábuas, né, ela se ausentou. E como elas eram muito pesadas, Moshe pegou e jogou aquelas tábuas. E elas foram quebradas. E essas mesmas tábuas, elas foram recolhidas e colocadas na primeira arca. A segunda arca estava contendo, né, continha as segundas tábuas. Mas quando ia para a guerra, a primeira arca com as tábuas quebradas no seu interior, ela era ela que ia à frente na batalha. Então vejam bem a realidade dos fatos. Então, sem a arca, com as tábuas quebradas, isso significa que se não tivermos um verdadeiro quebrantamento do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, um coração contrito, quebrado, Deus não se faz presente. Então, sem a arca com as primeiras tábuas e sem a liderança de Moshe, então aqui a liderança de Moshe, ela representa a liderança máxima daquela geração. E a liderança máxima daquela geração era Moshe. E o líder máximo da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. E os rabinos são os seus emissários. Para que o monoteísmo seja cada vez mais divulgado entre as nações. E por isso o movimento Bnei Noach tem avançado nesse sentido. Entendeu? Então, sem isto, não se conquista a terra. Sem isso, nós não conquistamos. Sem isso, nós não conquistamos as nações, que são responsabilidades nossas. Entendeu? Nós somos responsáveis pelas nações. O arrependimento podia apagar os pecados do povo, mas não era capaz de mudar o procedimento necessário para apropriarem-se da terra. Como esses indivíduos não estavam dispostos a submeter-se à liderança de Moshe e queriam conquistar a terra por sua própria conta, Deus rejeitou a sua iniciativa. Toda pessoa que rejeita uma liderança espiritual, ele não tem a presença divina na vida dele. Nós estamos falando dentro do aspecto monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, normalmente nós perguntamos quando as pessoas entram em contato com a gente e nós não sabemos quem é, né? E tudo indica que a pessoa é um Bnei Noach. Então, normalmente nós perguntamos, quem é o teu rabino? Qual rabino que você está seguindo? Justamente para nós não entrarmos na seara de outro. A segunda pergunta que fazemos, você faz parte de alguma comunidade local ou regional? Para não entrarmos na seara de um outro líder, uma outra liderança. Entendeu? Justamente para evitar isso, para que ninguém atropele ninguém. Então, precisa ter disciplina e precisa ter ordem, ok? Para que as coisas deem certo. O mesmo vale para os nossos dias, diz o nosso Rebbe.
A Torá estabeleceu um procedimento precioso para a redenção messiânica, assim como para toda a forma de redenção pessoal, individual. Qualquer tentativa de saltar as etapas, quais etapas? A arca e de Moshe, no processo da redenção, está destinado ao fracasso. Acelerar a chegada da redenção, assim como obter sucesso em qualquer empreendimento, só é possível quando o nosso foco está de acordo com o plano de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus. Daí a importância de estudar a Torá, que é nossa arca, e de buscar a orientação de estudiosos da Torá qualificados, que é o nosso Moshe. Quem é? O rabino. Então, por isso a pergunta, quem é o teu rabino? Para não pular etapas, a arca e Moshe, entre aspas. Ou seja, a arca é a Torá, os 5 primeiros livros. Moshe, quem é o nosso Moshe? É o líder máximo da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, e através dos seus emissários, sendo divulgado os seus ensinamentos, através de toda a Torá, e os nossos rabinos, na atualidade, nos trazendo essas orientações do Rebbe, e também aperfeiçoando em cada um de nós o conhecimento da Torá. Entendeu? Então, dessa forma, nós não pulamos nenhuma etapa e em todos os aspectos da nossa vida, Deus estará presente. Ele não te deixará sozinho. Por isso, qual é o caminho da redenção? Entre aspas, a arca e Moshe. Entendeu? Então, fique com essa. Mastigue bem. Faça uma boa degustação. E que seja o santo querer de Hashem aprimorado em cada uma das nossas vidas. Amanhã tem mais. Vamos em frente? Shalom, shalom. Até amanhã.